Oi, tudo bem? Sabe quando a gente está precisando de um pouco mais de paz no coração, um certo equilíbrio emocional e aconchego, com leveza, com delicadeza, com recebendo um carinho, uma orientação? Pois é, hoje eu vou falar do óleo essencial de Lípia Alba, que é um óleo essencial brasileiro, e eu estou trazendo ele como sendo aqui o nosso sexto óleo essencial dessa série de 49 óleos essenciais da psicoaromaterapia. Esse é o primeiro dos dois vídeos que eu faço toda semana. No primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho mais das propriedades, das características, um pouquinho da composição química, uma abordagem mais geral desse óleo essencial. E depois no segundo vídeo eu entro aí sim com um exercício de inalação, onde a gente pode mergulhar um pouco mais na vibração, na frequência e buscar uma sintonia com o que esse óleo essencial trabalha. Então, te convido a acompanhar aqui a série. Já te inscreve no canal, caso não esteja, né, inscrito, para poder receber todas as notificações e sempre que tiver um vídeo novo também poder acompanhar, se for do teu interesse. Meu nome é Patrícia Moura. Eu vou começar então aqui falando hoje do óleo essencial de Lípia Alba. Como eu disse, ele é um óleo essencial brasileiro, o nome científico também é Lípia alba, e a gente tem, ele pertence à família Verbenaceae, é a destilação a vapor das folhas e flores, ele rende mais ou menos 150 quilos, para fazer 1 litro a gente usa mais ou menos 150 quilos de folhas para produzir o óleo essencial, então isso a gente tem uma ideia também da concentração de cada gota. Essa espécie de planta, ela é nativa daqui das Américas e é bastante distribuída, mas ela tem, além, né, do Brasil, também Estados Unidos, Caribe, Antilhas, México, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. Aqui no Brasil, ela tem outros nomes que é conhecida. A gente também já, pela própria fitoterapia, sabe de algumas das propriedades dessa planta. Quando se trata do óleo essencial, é um pouco diferente. Os componentes químicos que vêm no óleo essencial que a gente tem disponíveis e que atuam quando a gente utiliza, um pouquinho diferente da fitoterapia, mas como informação da planta é interessante a gente conhecer, né? Então, ela aqui no Brasil é conhecida por alguns nomes populares, como erva cidreira falsa, erva cidreira brasileira, erva cidreira de arbusto, falsa melissa, salsa limão, sálvia limão, lípia, alecrim dos campos e outros. Então, aqui a gente tem esse nome popular, erva cidreira, mas cuidando que esse mesmo nome popular também é atribuído a outras espécies de planta. Então, não é, eu tenho cidreira aqui, é a mesma Lípia alba, não necessariamente. Mas quando a gente inala o óleo essencial de Lípia alba, a gente tem essa lembrança, assim, pode remeter, enfim, a esse aroma conhecido da cidreira. Então, só para fazer a referência. Na medicina popular também é interessante a gente saber o que é usada popularmente, né, especialmente por ser uma erva brasileira, um óleo essencial que a gente produz aqui, uma erva e uma planta que nós temos no Brasil. Então, na medicina popular, ela é usada pelas propriedades antiespasmódica, emenagoga, sedativa, ansiolítica, antigripal, sudorípara, anticatarral, antidiarreica, estimulante, antirreumática, hipnótica, contra palpitações, antibacteriana, entre outras. Então, já dá para perceber aqui, né, nesse sentido de sedativo, ansiolítico, anticatarral. Então, ela trata muito, falando dentro da psicoaromaterapia, falando um pouquinho, fazendo as associações dos órgãos internos com as emoções, então, na psicossomática, trata muito essa região aqui dos nossos sentimentos, do nosso coração, do nosso pulmão, onde está ali sentimentos de carinho, de amor, de, às vezes, necessidade de um acolhimento, de uma atenção ou de uma leveza. O óleo essencial de Lípia alba também a gente usa como palavra-chave ou como frase que denomina, né, isso a própria Dayana Petri nos cursos de formação da aromaterapia integrativa, ela usa esse conceito, eu gosto muito, que é o óleo essencial da aceitação. Porque o que a gente precisa para ter uma aceitação plena? Precisa de compreensão, precisa de tranquilidade, não julgamento, não querer ficar impondo ao outro aquilo que é a nossa crença, a nossa vontade, nosso... Às vezes a gente se frustra e acumula um sentimento tão pesado, tão negativo,
como a raiva, como algo que é normal, todo mundo sente, só que às vezes a gente fica guardando aquilo e vai se transformando e nos contaminando, vai tomando conta do nosso coração, do nosso sentimento, e a gente não consegue se libertar daquilo ali e fica muitas vezes num looping. E aí cada vez vai se sentindo pior. Então é importante trazer algo que nos ajude a lavar, a limpar, a botar para fora de alguma forma isso, e de preferência de uma maneira leve, que não traga um impacto, né, naquele momento que a gente muitas vezes não está nem preparado para enxergar. Então, dentro da psicoaromaterapia, quando a gente escolhe um óleo essencial ou outro para trabalhar, também tem que levar em conta o momento atual que a pessoa está, não só o que ela precisa trabalhar. Ah, eu tenho que trabalhar a aceitação, eu tenho que trabalhar leveza no meu coração, ou eu tenho que trabalhar uma raiva que está aqui acumulada. Sim, se a gente chegar com óleo essencial para limpar aquela raiva, pensando, vamos usar algo que seja com um efeito bem detox, ele talvez deixe a pessoa mais ansiosa, mais nervosa, porque ela não vai saber o que fazer com aquilo ali, ela não vai ter a devida tranquilidade, discernimento, compreensão. Muitas vezes a gente precisa antes limpar o pensamento. Então, é um processo, a aromaterapia, a psicoaromaterapia é um processo, é um caminho que a gente faz com os óleos essenciais, especialmente as propriedades deles que atuam no nosso emocional, no nosso comportamento, que vão agir diretamente no sistema límbico, vão entrar em contato com as nossas estruturas cerebrais, quimicamente falando. Então, a gente vai poder levar, assim, uma forma de alcançar uma mudança na nossa vida usando uma ferramenta natural. Esse é o princípio da psicoaromaterapia. Mas voltando aqui para a Lípia alba, né? Estamos falando, então, desse uso popular da fitoterapia, de um óleo brasileiro, que se usam as folhas e flores. A gente tem também alguns estudos que é interessante fazer links, né? Então, alguns estudos científicos, alguns falam dessas propriedades que eu citei antes. Então, só aqui rapidinho para pontuar. Então, tem alguns estudos farmacológicos que revelaram que as folhas de Lípia alba têm uma atividade depressora do sistema nervoso central, que foi atribuída à presença de flavonoides, e a atividade anticonvulsivante, que foi associada à presença de linalol e citral. Então, são dois componentes químicos presentes nesse óleo essencial, também são presentes em outros óleos essenciais, mas que nesses estudos farmacológicos se identificou que foram esses componentes que trouxeram, então, uma atividade, uma resposta anticonvulsivante para como efeito, né? Então, a gente vê aí não só o uso popular, não só uma percepção quando se utiliza dentro da psicoaromaterapia, uma prática clínica, vamos dizer, né? Mas a gente também percebe que tem comprovações de alguns componentes já estudados e que têm esses efeitos no nosso emocional. Então, ela também foi caracterizada pelas atividades anti-hipertensiva e citostática e pelo efeito analgésico discreto, por uma atuação na diminuição do tônus intestinal. Então, tudo aquilo que nos exacerba, ela vem e traz uma leveza, uma tranquilidade, uma compreensão, por isso o nome óleo essencial da aceitação. Tem outros estudos também relacionados ao estresse oxidativo, que é a formação de radicais livres, então ela atua também nesse sentido. Não vou entrar aqui muito em detalhes de pesquisas científicas, eu posso fazer um outro vídeo falando mais de estudos científicos. O objetivo aqui é dar esse panorama geral da Lípia alba e a gente ficar com uma ideia, puxa, ela trabalha isso, ela vai nos ajudar nesse sentido. O foco sempre que eu estou dando nesses vídeos é da psicoaromaterapia, efeitos emocionais, comportamentais, mentais, no sentido de nos auxiliar a, sim, colocar em prática aquilo que a gente precisa na nossa vida. E vai atuar, obviamente, também no físico, a gente vai ter respostas que são do nosso corpo, né? Então, eu estou trazendo propriedades desses óleos essenciais, como a própria atividade antimicrobiana e outras atividades que têm esses componentes, mas o objetivo aqui não é falar de efeito físico, tá? Então, só para finalizar, vou citar alguns dos principais componentes químicos presentes no óleo essencial de Lípia alba. Ele tem aproximadamente 50%, 53% de linalol, que é um álcool com um aroma mais floral, e ele já tem
pesquisas também, mais de uma, né, citando redução da pressão arterial e sendo anti-inflamatório, também antiespasmódico. Então, a gente vai ter um efeito bem relaxante nesse sentido. O linalol está presente em outros óleos essenciais que a gente conhece, própria lavanda e outros mais. Tem 8% de 1,8-cineol, que é um óxido com aroma mais refrescante, canforado, que está muito presente no eucalipto glóbulos. Então, ele tem uma certa adstringência e, por isso, ele nos ajuda a limpar. Então, não é só trazer aquele relaxamento, aquela calma, mas é fazer, abrir um caminho para poder tirar aquilo ali, limpar, levar para fora, liberar. Então, o 1,8-cineol faz isso. Tem também 6%, em torno de 6% de beta-cariofileno, que é um sesquiterpeno com aroma mais amadeirado, e daí ele traz uma ação analgésica, anti-inflamatória, antihistamínica também. Tem estudos mostrando o efeito antitumoral desse componente. 6% de germacreno, que também tem pesquisas com essa ação antitumoral em melanoma e leucemia. E é aquele componente, é um sesquiterpeno que traz mais um poder de atração, inclusive esse componente atrai polinizadores. Então, pensando na psicoaromaterapia, a gente pode resumir que esse é um óleo essencial de aceitação, que nos ajuda, nos incentiva a mudar a nossa forma de olhar a vida, deixando de lado aqueles sentimentos que atrapalham, aquilo que em algum momento, por uma crença, a gente guardou, reteve, se transformou em raiva, se transformou em frustração, se transformou em sujeira, em peso para o nosso coração. Então, por isso, na psicoaromaterapia, pela inalação, e aí o exercício que eu vou fazer de sintonia, que é o próximo vídeo, a gente pode colocar isso em prática, é justamente para acessar esse efeito, essa característica, né, que nos ajuda, nos conecta muito com aquilo que a gente precisa quando pensa numa transmutação, num momento de mudança, numa transição. Muitas vezes a gente está vivendo algo, já sabe que aquilo ali não é saudável ou identifica quando está atendendo alguém, mas precisa do caminho certo, do primeiro passo, precisa escolher um óleo essencial adequadamente para poder justamente, né, ter esse melhor resultado. Então, hoje, nesse vídeo, a ideia era essa, um panorama um pouco mais abrangente. Esses vídeos são mais curtos mesmo, a ideia não é aqui uma super aula, mas a gente trazer algumas informações, e eu te espero logo em seguida no próximo vídeo sobre a Lipialba, onde daí sim eu vou entrar direto num exercício de sintonização. Te aguardo lá, um abraço.